na tela, por favor, Mateus 4, só o versículo 1 e o versículo 11. Primeiro o 1, depois o 11. O começo e o final da tentação. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o 11. Assim, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus. Vamos pregar sobre a comida rejeitada por Jesus. Jesus disse certa vez aos judeus que o pai dele poderia suscitar de pedras descendentes de Abraão. Claro que eles não entenderam isso. A mente deles estava obscurecida. Eles não compreenderam. Isso foi no capítulo 3 de Mateus. Aqui no 4, que a irmã Cida leu, a diaconisa Cida leu no começo, um capítulo depois, Mateus 4, Jesus negou-se a transformar pedras em pães. E mais paradoxalmente a tudo isso, ele começou o ministério dele transformando água em vinho. Quando você começa a ler nas Escrituras esses detalhes de algumas coisas que Deus criou, do reino mineral, do reino vegetal, sendo utilizadas, sendo apresentadas na Escritura como possibilidade de serem alteradas a sua própria natureza, a sua própria DNA daquilo que foi criado com toda a estruturação química que Deus fez. De repente está ali Jesus e também Satanás, e esses elementos sendo ali pautados em diálogos titânicos, em briga titânica entre o bem e o mal. Então, quando a gente lê essas revelações sobre pedras provocando pessoas, pedras virando pão, ou ainda água vindo a ser vinho, a gente deve dar o máximo atenção a isso, irmãos. São esses detalhes, às vezes, de coisas tão simples, tem talvez a forma de Deus ensinar a coisa mais profunda, já que a gente conhece bem pedra, a gente sabe muito bem o que é pão, a gente conhece muito bem o que é água, e aqui em Portugal sabemos muito bem o que é vinho. Então, talvez seja até mais fácil de compreender as coisas profundas de Deus quando o Evangelho usa esses elementos do cotidiano, do nosso conhecimento, da nossa experiência de vida, né? Porque eles trazem, de fato, revelações e verdades profundas, eu diria até bem sutis e fundamentais para a manutenção da nossa vida no caminho da eternidade. Devemos estar mais atentos se esses elementos do mundo vegetal e mineral estiverem sendo manipulados pelo diabo. Se o diabo estiver usando um desses elementos do seu dia a dia, faz parte da sua cozinha, da sua casa, da sua vida, talvez até você trabalhe com algum desses elementos. Tem gente que trabalha com pedra, não só sentando, fazendo construção, mas tirando mesmo pedra das rochas para poder vender. E tem gente que trabalha com pedras para fazer esse negócio que vocês gostam de usar, mulheres, bijuterias e coisas bonitas aí que vocês compram aí. Então, se o diabo tiver, pastor Sérgio, usando esses elementos, fique esperto. Fique esperto. Deus criou essas coisas. Se ele estiver manipulando uma coisa supernatural que todo dia você experimenta, que é a fome, e se ele estiver usando
A fome que você sente todo dia. Para manipular essa fome com esses elementos que Deus criou, fique esperto, abre o teu olho. Se o diabo estiver por trás dessas realidades, manipulando-as para o mal, e se essas manipulações estiverem reveladas na Escritura, prestem atenção, porque Deus está falando algo muito sério, eu diria até vital para a sua vida. Ele está revelando coisas sobre as sutilezas do mal, que você não vai perceber se não for por essas formas em que o Evangelho nos foi dado. Exatamente com esses elementos no meio. E Deus deixou isso para nós porque Satanás faz isso com a gente como ele fez com Jesus. E eu conheço muito cristão que não percebe. Por isso existe o Evangelho. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa aula que Jesus dá aqui. Como vencer Satanás, percebendo as malandragens deles, as cascas de banana que ele joga, os anzóis imperceptíveis que você poderá morder, você poderá escorregar e poderá ser grande a queda. Porque quando se trata de fome, gente, ou de qualquer outra necessidade básica do ser humano, acreditem, Satanás sempre está por perto para oferecer uma solução. Todos nós temos necessidades básicas. Todos nós temos carências. Todos nós temos fome. Todos nós temos vazios. Todos nós precisamos atender a nós próprios. A pessoa que insiste em não negar as suas próprias necessidades está muito perto de cair em ciladas. Não dá para a gente ser negacionista. Temos necessidades fundamentais. Essas necessidades precisam ser preenchidas. Elas são naturais. Mas elas precisam ser preenchidas pelo modo certo. E Satanás está sempre à espreita oferecendo uma solução. São sutilezas, gente. O Evangelho tem coisa muito profunda. O Evangelho não é raso, não. E Jesus veio trazer todas essas revelações do inferno e deixar patente, muito claro, inteligível, captável. Só não aprende quem não quer. Que ele revela mesmo de uma maneira. Ele é um mestre. É um doutor. Como você e eu, o Cristo humano, teve fome. Adivinhe o que o diabo fez. Apareceu lá com a solução para a fome física do Filho de Deus. Ofereceu um menu a Jesus, um cardápio do chefe Lúcifer. O seu boné branquinho, seu avental limpíssimo, como se ele fosse limpo. Mas nunca vai aparecer sujo para você, porque ele é sutil. Chefe Lúcifer oferecendo um prato gourmet ao Deus homem em estado de profunda fome. Depois de 40 dias de jejum, o que vocês acham? Como é que está o estômago, Leila? Vocês não estão aguentando que já é meio-dia e pouco? Imagina Jesus 40 dias sem comer nada. Né, Júnior? E ele aparece então com aquele cardápio. Ele sabe o que faz, gente. O estômago de Jesus doía de fome. Satanás com a solução ali. Como um garçom gentil e generoso. Mas Jesus teve força. Jesus teve disciplina. Jesus teve determinação. Jesus teve coração obediente. E rejeitou o pão oferecido pelo demônio. Comida maligna. Vamos a isto. Vamos ver como que isto pode se suceder conosco e como podemos também rejeitar a
proposta maligna. Como já dito, quando Jesus sentia extrema fome, uma das necessidades mais básicas e prementes do ser humano, Satanás propôs para ele transformar pedras em pão. Ocasião em que ele mostrou extrema determinação e com uma força espiritual admirável que deve ser exemplo para nós, negou-se a transformar a composição química natural da pedra e do trigo. Elementos que ele mesmo havia criado. Ele sabe a composição da pedra, ele sabe a composição do trigo. Satanás, se aproveitando da fome atroz de Jesus, está propondo para ele alterar a própria criação dele. Mas mesmo assim, quando você lê aqui Mateus, nessa tentação, são os 11 versículos, a gente verifica claramente, nesse capítulo 4 aí, que ao Jesus se negar a transformar pedras em pão, a ênfase que Mateus dá, inspirado pelo Espírito Santo, não recai nesse possível ato físico. Mateus não perde muito tempo com essa transmutação, essa transmigração, essa transfusão, essa transformação do DNA químico desses elementos. Mateus não perde tempo com isso, com essa possível mudança mecânica, química, de violentar a essência da pedra e transformá-la em glúten, alterando o DNA natural das coisas. O evangelho que Lucas escreve aqui nesse capítulo 4 não diz que o problema maior seria Jesus, que é criador, transformar o DNA das pedras, nem do trigo. O problema estaria nas razões de quem estava tentando induzi-lo. Quem estava tentando induzi-lo tinha razões. Ele é conhecido como tentador. Então ali se tratava de uma tentação. Não tem nada de um projeto de bondade para melhorar a humanidade, para trazer algum benefício para alguém. Nada a ver. Era uma tentação. E o tentador tinha suas razões. Ora, gente, o trigo é perfeito, assim como a pedra. Eles não precisam de ser alterados em nada. A pedra está cumprindo o seu propósito desde que ela foi criada, assim como o trigo. Então, Deus criou ambos para funções perfeitas na natureza, mas Satanás é sempre assim, ele tenta sempre desordenar o que Deus criou de forma ordenada e tenta sempre tornar imperfeito aquilo que Deus criou perfeito. Você imaginou se Jesus alterasse ali o trigo? Não serviria para a gente se alimentar. Se ele altera a química da pedra, elas não nos defenderiam da violência do mar e dos ventos nas grandes montanhas. E não serviria, com a força que ela tem, para fazer prédios como este que nós estamos aqui. Vejam, quando vocês leem essas coisas, não é só uma tentação. Ele está propondo uma alteração profunda em toda a natureza. Ela vai ficar disfuncional. Ela vai deixar de cumprir o seu propósito. Satanás não brinca. Ele não está brincando de mexer com um pedacinho de pão e uma pedregulhozinho, não. Ele quer alterar toda a ordem da criação. Porque ele é desordeiro. Ele odeia a ordem das coisas. Quanto mais bagunça, melhor para ele. Quanto mais disfuncional, melhor. Pense em você, como Deus te criou perfeito. E olha o que ele fez ao nós aceitarmos a proposta dele no Éden. Como ficamos todos desordenados, todos desequilibrados, todos disfuncionais. O que não falta é surto no mundo. Não tem uma semana que eu não atenda uma pessoa surtada, pelo menos.
piradões, sem saber o que fazer da vida, sem saber resolver um problema. O trabalho principal de Satanás é alterar o DNA de tudo que foi criado. Ora, Jesus estava sendo sugestionado pelo diabo. E as Escrituras nos ensinam que em toda sugestão que carregue uma motivação errada, escuta isso aqui, toda sugestão que chegar ao teu ouvido, que traz em si uma motivação errada, não importando o que seja, se você seguir, você está praticando um ato mau, você está flertando com a maldade, está se tornando parceiro da maldade. Aqui neste ponto fica claro que a razão de Jesus para não realizar essa transformação proposta pelo diabo, sinceramente não era primariamente uma questão moral. Você não vê Mateus falando de imoralidade no texto, ou de moralidade. E nem era uma questão teológica, primariamente não. Você não vê Mateus falando de doutrina aí nesse texto, do que é certo, o que é errado, o que pode ou não pode. Conquanto saibamos, quando a gente lê as Escrituras, que obedecer a Satanás é uma questão moral e teológica, mas Mateus não trata disso, porque primariamente não era essa a questão principal. A questão principal, ela é existencial, entenda isso. Era uma questão de existência. Jesus já tinha jejuado 40 dias e 40 noites. O que ele mais precisa, urgentemente, já que ele terminou o sacrifício dele? Se ele não comer, o que acontece com ele? Olha, ele morre, mas ele não veio para morrer de fome. Não era essa a missão de Jesus. Ele veio para morrer de outra forma. Para ele não morrer de fome, ele tem que comer. Então é uma questão existencial. Porque Satanás trabalha nas situações existenciais da nossa vida, gente, que são as coisas mais básicas, que nós não vivemos sem. Nós precisamos suprir essas necessidades. Então, seguir aquela sugestão seria mal, tanto em razão da motivação que a proposta trazia, né, de alterar todas as coisas e tornarem tudo disfuncional, né, e também porque Satanás estava trabalhando ali, manipulando uma coisa natural, que é a fome. A fome é uma coisa que a gente deve respeitar, mas ele não respeita. Ele é um desordeiro. E ele estava tentando também fazer com que Jesus usasse o seu poder de forma indevida. Porque se temos poder, Deus nos deu poder para usarmos para a glória dele, de forma correta e na hora certa. Ele está fazendo muita coisa aqui, gente. Está trabalhando, porque se ele consegue aqui, fazer com que Jesus lhe obedeça e altere as coisas que ele próprio havia criado, está tudo acabado. Porque ele conseguiu com todos, inclusive comigo, com você. Nós estamos aqui pela graça, amém? Mas Jesus, por isso que ele deve ser adorado. Vamos glorificar Jesus, porque ele não cedeu. Jesus é o único que venceu Satanás e não cedeu. E a vitória dele é a nossa vitória. Então, de fato, o diabo mora ao lado, como diz o dito popular, né? Onde a necessidade e a oferta se encontram sob o patrocínio da fome, do desejo, da volúpia e de qualquer outra necessidade básica que se manifesta dentro de nós. O interessante nessa luta espiritual entre Jesus e Satanás é que o diabo não fez nada de concreto. E de fato, ele nunca faz nada de concreto, exceto sugerir, nesse caso aqui, que Jesus fizesse algo concreto por si próprio. Ele mesmo, mas não daria uma balinha de trigo para Jesus. Ele quer que Jesus
faça algo errado contra a natureza do Criador para si próprio. Que depois ele diria assim: fui eu que fiz, a mulher que tu me deste. Não, foi Caim. Foi você que transformou pedras em pão, não eu. Eu não tenho culpa de nada. Essa é uma sutileza aqui do negócio aqui, ó. Vocês já viram, por exemplo, o diabo pegar uma metralhadora e entrar num país atirando e matando famílias inteiras? Vocês já viram as pessoas entrarem num avião de guerra, num tanque de guerra e entrar em outro país e matar milhares de pessoas? Vocês já viram Satanás fazer isso? Satanás nunca vocês vão ver fazendo isso. Mas seres humanos fazem isso todo dia. Seres humanos. Quem está por trás? Onde o diabo está? Por trás dos homens. Sempre na espreita, sempre esperando a brecha para entrar no coração humano, como entrou no coração de Judas. Sempre pronto na brecha para entrar na mente, como fez com Saul. Sempre esperando a brecha para dominar o ser completo, como fez com o jovem lunático de Marcos 9. Ele não faz nada de concreto. Ele sempre usa os seres humanos. Sendo ele imaterial e invisível, que se materializa e se torna visível por meio dos seres humanos, é necessário que a gente dê atenção, gente, às faces dele, às formas que o mal se manifesta, pois só assim a gente poderá vencê-lo como Jesus o venceu, identificando o mal, a sutileza, a oferta. Precisamos perceber que o mal não é sempre pré-definido, ele não vem sempre pronto, com uma marca, o mal, eu sou o mal. Conquanto algumas vezes ele vem. Os terroristas, por exemplo, é fácil a gente identificar. Isso não tem muita dificuldade, já é pré-definido. Os estupradores, né? Os praticantes de violência doméstica, né? Os torturadores, esses aí é fácil da gente perceber e identificar como mal. Mas na maioria das vezes o mal não tem a face da maldade. O mal não tem a cara da malignidade. Na maioria das vezes o mal não se parece com o mal. É quando se manifesta em sutilezas, em ardis só discerníveis espiritualmente. Porque as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Isto acontece, por exemplo, quando o mal realiza o casamento da necessidade instintual. Eu tenho meu instinto, eu tenho uma necessidade, e aqui nenhum de nós é hipócrita, nós sabemos que temos nossas necessidades. Então, quando eu misturo, ou quando alguém está propondo para mim uma mistura entre aquilo que o meu instinto pede e a minha própria existência, eu preciso daquilo para existir, aí começa a oferta de algo que nós chamamos de antinatural. Porque as necessidades naturais precisam ser atendidas pelas formas naturais, mas toda proposta maligna é antinatural. Mas, conquanto seja antinatural, eu reconheço que ela alivia a tensão premente, imediata, né? É um alívio automático. Se Jesus transformasse pedra em pão e comesse na hora, o que aconteceria com a fome dele? Passaria, mataria a fome, resolveria na hora. No dia seguinte ele teria fome de novo, mas aí é outra história. Mas resolveria.
Porque Satanás sempre tem uma proposta que resolve, alivia. Mas a consequência é que agora você está na mão dele. Você decidiu obedecê-lo. Você decidiu trocar de Senhor. Outro agora manda em você. E a cobrança é a própria vida. As tentações que nascem ou vêm do nosso instinto, peça um pouquinho de paciência, porque essa igreja é missionária. Às vezes a gente não faz direito à missão porque a gente não sabe nem lidar com a gente mesmo. Mas nós queremos lidar com os pecadores lá fora. Então a gente precisa entender um pouquinho a nossa funcionalidade. Senão você pode estar atendendo a propostas malignas, pensando que está tudo certo, pensando que é natural se saciar da forma como você se sacia. Então, as tentações que nascem ou vêm do nosso instinto, da nossa existencialidade, são poderosas, gente. Não brinque com isso, não. Você acha que você tem poder de resolver só na vontade todas as carências que você tem? Não esqueça que a palavra de Deus é enfática. Ela diz que a carne é fraca. Eu não estou falando só de perversão sexual. De tudo que funciona dentro de nós. Desejos profundos, vazios, sabe? Elaborações fortíssimas por dentro ali, ó. As imaginações do espírito humano, a fome, a sede, as carências afetivas e também, claro, sexuais, os vazios existenciais, as feridas abertas. Não ignore as suas necessidades mais básicas. Satanás está de olho nelas e tem propostas sedutoras para supri-las. Ora, se ele tinha proposta para Jesus, não vai ter para você e para mim? Você acha mesmo que... Você já discerniu alguma vez que era ele mesmo trazendo para você o menu? Ou você nunca percebeu assim? Ou isso é coisa de gente fanática, dizer é Satanás. Eu tenho 33 anos de ministério, não são poucas as vezes. Mas ele veio com comida pronta mesmo, gourmet. Ah, eu sou bom? Não, é graça. Se estou de pé por pura graça e louvo meu Senhor. Mas tem que ter consciência da fraqueza, das necessidades, das carências. No caso da nossa necessidade básica, a falta de sabedoria está na entrega das nossas carências, a sugestão que vem de fora. Porque tem sugestões aqui dentro, mas o maior problema é você atender essas sugestões com as propostas que vêm de fora. Porque aqui dentro você vai ter essa guerra mesmo, vai estar pedindo sempre, é natural. É natural. A coisa começa a ser antinatural quando você começa a atender a essas necessidades internas pelas propostas externas. Você e eu, evidentemente, estamos todos juntos nessa daí, né? O erro está quando a gente cede a sugestão a algo que vai deflagrar um conflito muito grande com a minha consciência e vai perturbar a minha alma. E vai causar mais desajuste ainda dentro de mim. Jesus passou por essa tensão, gente. Você sabe o que é ter um estômago urrando de fome e ter o poder de transformar pedras em pão? E ainda ter um cara poderoso, não mais que Jesus, mas Jesus estava como homem ali, não como Deus. E um cara, o Deus deste século ali na sua frente, sugestionando. Amigo, você saber que você precisa, é uma necessidade fundamental demais a fome. Você tem o poder para resolver aquilo, e a pressão em cima de você. E você ter a consciência de que aquilo vai arruinar a sua alma, o seu ser. Ah, meu amigo. Você pensa que é só você? Jesus passou por essa tensão aqui, ó. Eu preciso comer.
Jesus dizia para ele mesmo ali dentro: eu preciso mesmo, estou precisando muito do hambúrguer. Mas é Satanás que está me oferecendo. Eu conheço ele lá de cima. Nós já brigamos lá em cima, eu derrubei ele de lá. Eu conheço ele, mas eu não posso agir como Deus, porque eu não sou um farsante, eu tenho que atuar como homem, porque eu estou como Messias, eu estou como Salvador. Igual você. Como você e eu. Pensa nessa pressão. Sobre essa luta interna, perceba agora nessa parte final do sermão o exemplo profundo de Jesus. Que mestre que nos ajuda como homem, igual você e eu, repito, a vencer a tentação. Tá? É o seguinte, sozinho, quero dizer, toda vez que Jesus estava só, não com Satanás no cangote dele, Jesus jamais desejou transformar pedra em pão. Você nunca vão ver Jesus fora da sugestão externa. Vocês nunca vão ver Jesus com ele próprio, a funcionalidade dele, as carências dele, as necessidades dele. Vocês nunca vão ver na Escritura Jesus só, não sendo sugestionado por Satanás, desejar dar showzinho de fé e transformar a pedra em pão para o público ver. Ou então para mostrar para ele próprio que de fato a identidade dele é messiânica. Nunca vocês vão ver na Escritura isso aí. Jesus nunca teve crises internas entre as suas necessidades e a forma como elas deveriam ser atendidas, sempre que ele estava com ele próprio. Pergunta: Jesus na Bíblia aparece em outras alturas tendo fome? Ou só aqui em Mateus 4? Tem na Escritura outros lugares que Jesus está com fome? Tem ou não tem? Tem. Mas outras vezes não aparece Satanás, ele com fome e Satanás perto dele. E não se vê também nenhuma crise interna. Está com fome. Por exemplo, quando ele chegou em Samaria, o que é que ele estava sentindo antes da fome? Ele transformou o cântaro em água? O que é que ele fez? Pediu água. Ele estava também com fome lá? Estava ou não estava? O que é que ele fez? Mandou comprar comida lá no continente, meu amigo. Olha, essa propaganda de graça aí, viu, YouTube? Precisar de um dinheirinho aí para missão. Jesus, gente, não tem problema com as suas carências. Se ele está precisando de água, ele pede água. Se ele está com fome, precisando comer, ele vai comprar comida. Ele vai comer. Jesus sabe lidar com as suas carências. Se ele está precisando de afeto, ele chama João, um amigão daquele que colocava a cabeça no peito dele, conversavam, discípulo amado, bater aquele bom papo, fazer aquele happy hour. Jesus sabe suprir as suas carências. Ele não tem problema nenhum, não há esquizofrenia interna em Jesus. Não há. Por isso que ele é a nossa inspiração e o nosso modelo. Porque ele sabe que as carências são naturais e devem ser preenchidas com naturalidade. Todas elas. Muito bem. Depois que ele foi ressuscitado, a Bíblia diz que ele foi atrás dos seus apóstolos fujões. Eles estavam numa praia. E o que é que Jesus fez lá na praia? Ele estava com fome. Aí, Malena, assou peixe, fez, antes de assar, pegou o peixe, fez fogo. Olha Jesus trabalhando. Não tem nada de dar showzinho de transformar a pedra em pão. Deixou queimar, deixou esperar dar a altura certinha da brasa, colocou o peixe na brasa, Marco Aurélio. Você que é churrasqueiro, ó.
Assou. O bichinho só começou a cheirar e ele chamou os discípulos. Comeram pão. Depois de ressuscitado. Depois de ressuscitado. Veja a naturalidade com que Jesus preenche as suas carências. Sem desespero. Sem pecado. Sem fazer o jogo do diabo. Sem dramatizar. Ah, não aguento mais. Ai, ai, ai. Vai crescer, meu. Cresce logo. Você tem um corpo. Você tem necessidades. É só aprender. Atender. Não estou dizendo que é uma receitinha fácil. Mas Jesus já nos deixou exemplo. De que é absolutamente possível. E ademais tem um Deus dentro de você chamado Espírito Santo. Para ajudar você e eu e todos que creem nele. Amém, igreja? Mas quando o diabo está por perto, aí muda o negócio. Aí Mateus diz que não foi simples, não. A pressão para cima de Jesus, como não é para você e não é para mim. Tá? Quando ele entra nos nossos ambientes, quando ele entra no ambiente das nossas carências, ele passa a manipulá-las. Ele sabe todas as tuas carências. Aprenda isso aqui, ó. Sozinho, Jesus não tentou a si próprio. Agora, meu amigo, minha amiga, se sozinho você nem precisa de diabo, aí fica esperta. Como é que é quando você está sozinho? Quando você tranca a porta? Como é que é? Como é que você preenche suas carências? Tem cristão, gente, que nem precisa do diabo. Como dizem os filósofos, o diabo é ele próprio. Isso é coisa séria, gente. Deus te livre de você mesmo ser o seu próprio diabo. Porque olha, quando o diabo de verdade vem, não é difícil perceber a proposta. Mais difícil é quando a gente quer atender as nossas próprias necessidades por meios vis. E essa é uma luta atroz. Estamos a ver que sem o diabo se misturar no ambiente social ou pessoal, as necessidades humanas são resolvidas sem que a nossa vida corra risco de declínio ou falência espiritual. Conheço gente tão aprofundada em pecado, atendo algumas, que sinceramente não precisa de diabo. Nem adianta querer culpar o diabo. Impressionante como procura, como defende, como acha relevante determinados comportamentos. Por isso que o evangelho não entra. Uma barreira imensa para mudar. Atenção. Ter fome é mal ou ruim, irmãos? Não é mal, ao contrário. Pouca coisa é tão ruim quando você deixa de sentir fome. Se você começar a passar por longo período sem fome, corra para o médico. Corra porque algo muito errado está acontecendo com você. Você está correndo risco de morte se você perdeu a fome. Fome é coisa boa. Viver sem fome é então algo muito ruim. E quem já sofreu de algum tipo de inapetência ou transtorno nessa área básica, sabe do que eu estou falando. Pessoas que morrem porque não querem mais comer. Anorexia e outras enfermidades mais. O equilíbrio da existência está entre a fome e o pão. Pão sem fome é um horror. Tente comer com a barriga cheia. Você acabou de almoçar e a irmã Leila dos Santos traz uma feijoada para você. Amigo, terrível esse desequilíbrio, né? A pessoa trazer pão e você não está com fome.
Agora, por outro lado, fome sem pão é uma desgraça. Uma vez eu estava na África, aí a gente ia sair cedo no outro dia. Aí tinha uma criança, uma garotinha de 1 ano, com os pais, que a gente ia dar carona para eles. Estava eu, o pastor Alessio e o pastor Osmar. Aí eu disse assim, olha, a gente vai sair cedo, pai. Então tá aqui um dinheirinho, se eu compro já uma comidinha, porque nós vamos viajar às 4, 5 horas, porque se eu ter uma criança, leva a comidinha para vocês. Demos dinheiro para ele. Quando estavam viajando, a criança começou a chorar. E o pastor Osmar e o pastor Alessio estavam na frente e eu estava com eles no banco de trás, né? E eu vi, Diego, ele começou a passar a mão, a massagear o estômago da criança. Eu fiquei olhando aquilo ali, que o choro da criança começou a me incomodar, porque eu queria saber o que estava acontecendo, porque para mim eles tinham comido. E eu perguntei o que estava acontecendo. Aí, não é nada, até que eu consegui dobrá-lo. E ele confessou que ele tinha que gastar o dinheiro com outra necessidade, até era justificável. Mas a fome é a mais premente, principalmente uma criança, né? Envolvia remédio e outras coisas, né? E ele não tinha comprado nada e ninguém tinha comido nada. E aí eu disse, por que você está passando a mão no estômago dela? Eu disse, porque é assim que a gente faz lá em casa. Ela dorme. E acreditem, numa altura ela dormiu. Primeira baiuquinha lá, de palha que tinha na estrada, lá nós paramos, tinha lá uns biscoitozinhos com Fanta e compramos para a menina comer. Ora, se comer sem fome é uma experiência ruim, fome sem pão é a maior das indignidades. É justamente nesse limbo humano, nessa degradação humana, que o diabo reina, age, manipula e tenta. O que é que mais você precisa? Assim, você já se conhece de alguns anos. Qual é a tua maior necessidade que você percebe que te domina? E que você é capaz de fazer, lá vem, qualquer coisa. Porque você entende que precisa preencher de qualquer jeito, com qualquer coisa, de qualquer forma. Pense nisso. O diabo vai trabalhar aí. E às vezes você vai ficar presa como um laço por anos. E às vezes você não entende porque muitas coisas não viram na tua vida. Porque esse é o laço. Você foi laçado, você foi laçada. Salmo 124 diz assim: não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, Israel que o diga. Aí ele fala do Lázaro, que veio Deus, que nós estávamos presos pelo laço do passarinheiro, ele chama lá. Você viu aquele alpistezinho bonitinho, você estava com fome, o passarinho lá. Essa é a ideia do Salmo 124. O passarinho com fome de leite, assim, ele vem, o alpiste lá, tudo bonitinho, ele vai, pá, quando ele morde, o laço do passarinheiro pegou ele. Pendurou ele não pôde mais voar, ele está preso. Quem vai quebrar o laço? O passarinheiro tem condição de quebrar esse laço? O passarinho? Aí vem Davi e diz assim: quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra de Davi. Então, de repente, não foi nem Satanás. Pode ter sido. Você aceitou, mas pode ter sido um laço mesmo seu. Você se acostumou com esse laço, você está preso nesse laço. E hoje Jesus quer libertar você, amém? Porque Ele é o libertador. Ele que nos liberta de todos os nossos pecados, de todas as nossas malignidades. Termino dizendo que Jesus se viu livre da tentação, não negando a necessidade dele. Vocês não vão ver Jesus negando que ele estava com fome. Mas sabe como ele venceu essa tentação aí dessa necessidade básica? Afirmando a necessidade superior do ser completo, do ser pleno, do corpo, que é nutrir-se. Pois alimentar-se também é fazer a vontade de Deus. Põe o versículo 4 na tela.
Mateus 4:4. Ó, vê se ele nega. Ele não nega, ele afirma. Ele é afirmativo. Ele é positivo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Quando ele diz nem só de pão viverá, o que é que ele está dizendo? Não vamos ainda para a segunda parte não, do texto, não. Ó, nem só de pão. Significa que também de pão vive o homem. Mas não só. Mas também. Jesus não nega que ele precisa de pão. Mas nesse momento não tem pão lá para ele. E Satanás quer que ele transforme pedra em pão. Como já dissemos aqui, não vamos cansar vocês. Então nessa hora, o que é que Jesus precisa? Na hora da tentação externa, do tentador, que nós não podemos atender às demandas dele para suprir nossas carências, nessa hora, quem é que nos alimenta? Da onde é que vem a força que vai nos nutrir? Respondam vocês, para Deus ser glorificado aqui. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus vai sustentar a sua necessidade. Não atenda a ela se ela for pecaminosa. Nem interna, nem quando for uma sugestão interna, e muito menos quando for uma sugestão externa. Deus irá suprir, amém? A palavra de Deus é fiel. Ele é fiel. Ele irá suprir. Sua vida vai virar. Você vai ser um cristão melhor. Você vai experimentar experiências espirituais com Deus que você nunca experimentou antes. Que o laço será quebrado. Você vai se libertar, você vai ser livre. O passarinho vai voar em alturas altas. Você vai saber o que é um céu azul. Que até agora está vendo só a nuvem aqui de baixo, a nuvem escura e poluída. Mas quando o passarinho é solto, Diácono Arlindo, né? Você que é lá do interior, lá, de Barra do Garça. O passarinho voa naquele céu azul de Barra do Garça, assim. E ele vê, e Deus fica olhando o passarinho e diz assim: vai, Natália, voa, 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 o céu é teu. É assim que Deus faz. Porque o texto termina no versículo 11, quando ele não aceitou as demandas de Satanás. O que aconteceu no versículo 11? O que aconteceu? O diabo não resiste você se você disser não para ele. Ele tem que ir embora. E não é só isso. Quando a gente vence as nossas sugestões pecaminosas e as sugestões pecaminosas de Satanás, confiando na palavra de Deus e no Deus da palavra, não só, Camila, Satanás vai embora. Quem é que vem? Vocês podem glorificar Deus, irmão? Vocês acreditam nisso? Mas o que esses anjos vêm fazer? Diga aí, segundo o texto. Ele vem nos aplaudir, muito bem, parabéns, olha, ganhou uma pedrinha lá na tua coroa lá. O que eles vêm fazer? Agora sejam fiéis ao contexto. Se eles vieram servir Jesus, do que Jesus estava precisando? E aí, o que você me diz? Tem que prestar atenção direitinho no texto, gente, do que a Bíblia está ensinando para nós. Ah, mas anjo, comida, pastor. Tá bom, leia Mateus 18 para ficar só, Gênesis 18 só para ficar no exemplo, entre vários que tem na Bíblia. Desceu Jesus, que é chamado pré-encarnado, acompanhado de 2 anjos. Vinham acertar contas sobre a situação maligna de Sodoma e Gomorra. O que Abraão fez antes deles descerem e fazerem a missão que eles tinham que fazer? Leia lá no texto, fala tá de coalhada. Carne de boa, coalhada, leite, pão. Os anjos de Diaconisa comeram. Jesus agora, o Filho de Deus, vai nos salvar. Primeiro teste dele, cara a cara com Satanás. Depois de 40 dias de jejum. Satanás queria dar comida para ele, ele não aceita, comida demoníaca. Venceu a tentação. O que Deus Pai mandou nisso para ele? Anjos. Os caras chegaram com banquete, meu amigo. Aí sim que é menu. E Jesus se alimentou corretamente. Atendeu uma necessidade básica de si, de forma correta. Rodeado de anjos, Jairo.
rasgava assim um cordeiro assim. Isso é por minha conta. E Jesus saiu alimentado para outras batalhas, amém? Vocês podem glorificar a Deus pelo Evangelho? E diga comigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga não, olha, diga não aos instintos pecaminosos. Diga não às sugestões malignas que você sabe que é errado. Você já tem consciência cristã. Satanás vai se afastar cada vez mais da sua vida. Você vai ter presença de anjos te servindo enquanto você viver, você e toda a sua casa, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira e não mente, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Bendito é teu nome, Jesus. Bendito é teu nome. Graças te damos pelo Evangelho, Pai. Evangelho, de fato, o próprio Jesus disse lá em João 8, é espírito e vida. A minha palavra é espírito e vida. Que a tua palavra, Senhor, permaneça, como Jesus falou em João 5. Se a minha palavra permanecer em vós, sereis meus discípulos e dareis muito fruto, disse Jesus. Que a tua palavra, meu Deus, opere maravilhas dentro de nós. Vá lá nos quartos escuros, aquelas partes que nós mesmos nos prendemos, nós mesmos pegamos o laço e apertamos, estamos presos em alguma área, porque não há nenhum perfeito, nenhum sequer, só Jesus. Por isso eu lhe peço agora, começar pelo pregador, vai lá na profundeza do meu ser. Tem lugares que nem nós, Senhor, sabemos se de fato está ruim. Como disse Davi, sonda-me, mete a sonda em nós. É incômodo, sonda é incômodo? É, mas ela revela o mal. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Eu sei os que não precisam de sonda, eu já sei, meu Pai. Tanto que oro todo dia pedindo a tua misericórdia. E oro publicamente na frente da tua igreja agora. Mas há alguns quartos escuros dentro de mim que poderão não ser perceptíveis por mim, um pobre mortal. Ou já me acostumei e acho natural, normal. Mete a sonda. Como diz Davi, esquadrinha o meu coração. Revela por meio do Evangelho, que é apto para discernir os segredos do coração. Revela, meu Deus, os laços próprios meus e me dá sabedoria rara e espiritual para, como Jesus, ter resignação, determinação, coração obediente, fidelidade em não aceitar a proposta maligna quando me senti bastante carente nas necessidades básicas da minha vida e de toda a igreja. Sara-nos, Senhor, sara-nos, liberta-nos e seremos livres. Vai alterando, Senhor. Agora sim, a Bíblia diz que o Senhor altera o DNA do pecado e vai colocando, Senhor, a natureza e a mente de Jesus em nossos corações e em nossas mentes, para que possamos ter cada vez mais conexão com Jesus, com o exemplo que Ele nos deixou de vida, de atitudes, de pensamento, de desejo, de vontade, uma vida que de fato honre o Teu nome. E que a nossa adoração aqui seja apenas um reflexo, meu Deus, de uma vida que já Te agrada e uma vida que já é frutífera, para que sejamos de fato uma igreja missionária. Pessoas libertas, meu Deus, interiormente, são pessoas missionárias. Igreja liberta, igreja obediente, igreja vitoriosa quanto ao pecado é igreja missionária, pois tem sempre Jesus de forma poderosa a compartilhar, porque tem Ele muito dentro de si. Que essa palavra, Senhor, tenha grande resultado nos surtos,
nas desordens, nos medos e pavores, nas enfermidades, Senhor, que se estabeleceram na mente humana fruto do pecado. E renove os corações e os pensamentos, transformando essa igreja numa igreja composta por novas criaturas. E que as coisas velhas de fato passem e que tudo vá se fazendo novo nessa igreja, para que ela possa ser uma igreja missionária que te agrade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos